Bom dia para todo mundo. Agora eu quero começar a aula hoje observando. Na verdade, eu comecei a aula de hoje na aula passada, comentando bem por cima algumas coisas sobre a questão dos recursos hídricos na América e na África, mas foi bem rapidão. E pedindo para vocês lerem e fazerem as anotações dos aspectos mais importantes, por isso conto com a participação de vocês na aula. Do texto que segue da página 18 até a página 23. Mas vamos fazer assim, eu introduzo o assunto e vocês, por gentileza, vão comentando conforme eu for perguntando ou abrindo espaço para vocês falarem, ok? Vamos começar assim. Vamos começar assim, fazendo uma análise da imagem que está aparecendo na tela. Vocês estão vendo ali? São duas... São pessoas com balde pegando água. Isso. Agora eu gostaria de saber, assim, vocês conseguem aproximar, assim, a imagem da tela? Sim. Sim? Tá. E vocês conseguem ver aqui, ó. Conforme eu tô colocando aqui, vocês conseguem ver eu mexendo na tela? Sim. Opa, eu acho que não precisa, a gente consegue dar zoom. Consegue mais ainda? A gente consegue. Sim. Então aumentem o zoom olhando aqui no balde. Tá. Consegue Qual ver o balde? que está escrito? Amarelo. No balde desse cara que tá com o balde na torneira. Meu Deus. Feu alguma coisa. Como? Seu sul, sei lá. Seu sul. Seu vai ser. sul. Tá, Seu então, sul. deixa eu explicar o objetivo principal. Nós estamos bancando os detetives, ok? Então, é assim, este balde aqui está com as coisas escritas nele todas em inglês. A minha pergunta é, só para fazer uma dedução, essa imagem, se não fosse por esse balde, teria como eu saber se é uma imagem da América ou da África? Não. Não, teria? Sim. Porque por Não? essas pessoas, pelas condições que elas estão vivendo ali, esse é um cenário que a gente encontra tanto na África quanto em países da América, certo? É uma situação de problema... Só um pouquinho. É uma situação de problema com a água, ok? De questão hídrica. Então, eu não teria como saber se essa imagem é na África ou é na América. Eu só sei que essa imagem é da África por conta do balde, onde no balde ali está tudo escrito em inglês e algumas coisas algumas palavras aqui embaixo, assim, ó, estão vendo na minha tela ali? Escritas em francês. Sim. Isso significa o quê? Significa que não é uma linguagem comum nossa aqui na América Latina, onde se fala espanhol e português na maioria das situações. E de onde pessoas nessas condições econômicas dificilmente conseguiriam um balde todo escrito em inglês. Então, isso nos dá a ideia, a forma como eu consegui mostrar para vocês e fazer vocês verem na imagem que essa é uma cena africana, mas que poderia muito bem ser uma cena na América, certo? Tanto na América do Norte quanto na América do Sul, porque sim, na América do Norte não são todas as pessoas que vivem em Beverly Hills, tá? Também tem muita gente passando necessidade, e eu estou falando pouco no Canadá, mas bastante nos Estados Unidos e no México, ok? Então, é uma situação que pega todo o continente americano e que existe em todo o continente africano. Na Europa não tem. Então, tem. Mas nosso assunto agora é América e África, né? Então, a gente se mantém por aqui mesmo. Vamos ficar nesse percurso aí entre América e África. E essas pessoas, elas estão indo buscar água. Percebam que tem uma outra mulher esperando, aguardando a vez dela. Não sei se da mesma família ou de outra família, mas ela também está esperando a vez dela para encher um outro balde também semelhante, também amarelo, que deve estar escrito as mesmas coisas, para encher de água. Se essas pessoas estão buscando água nessa torneira comum na rua ou ali fora, representa que na casa delas não tem água, tá bom? E isso quer dizer problema na gestão, na administração dos recursos hídricos. Nós temos isso muito aqui no Brasil e assim, ó, mesmo nós morando na região mais rica do estado, de melhor qualidade de vida, da região de melhor qualidade de vida do Brasil, né? Eu gosto sempre de falar esses detalhes para a gente lembrar de que nós somos altamente, como é que fala? Como que eu vou dizer? Nós temos uma vantagem. Privilegiados, obrigada.
Nós somos muito mais privilegiados do que pessoas no resto do Brasil. Nós temos vantagens que em outros lugares não tem. Então, a gente não pode esquecer que essas áreas existem, certo? Fazem parte do nosso país, do nosso continente e de continentes próximos. Então, se essas pessoas estão ali, é porque elas não têm água em casa. Então, a água não está chegando em todos os lugares. E mesmo a gente estando num lugar tão privilegiado assim, como eu falei, existem as situações em que nos falta água em casa também e situações em que a água que nos vem é suja. Isso, gente, é tudo relacionado, é tudo um tipo de problema relacionado a países não desenvolvidos. Sejam eles países emergentes, como é o nosso, ou países subdesenvolvidos. Em qualquer um dos casos, certo? A gente vai encontrar bastante esses problemas com a questão da água. Em países desenvolvidos, isso não tá tão explícito, não acontece. Acontece só em situações de catástrofe, por exemplo. Houve uma situação de chuva extrema, e aí aconteceu enchente, inundou essas áreas, eles tiveram que cortar o abastecimento de água. Outra coisa. Agora, com frequência, como nos nossos casos, nas nossas regiões, e nesses 2 continentes que eu estou falando para vocês, aí eu estou falando de outra coisa, estou falando de uma situação que acontece mais vezes. Pode falar, Guilherme. Ô, prof, mas, tipo assim, por exemplo, tem países que, dependendo da época do ano, não chove. Tipo, não chove com tanta frequência. Sim. E, tipo, que nem aqui em Barra Velha, tipo, falta da chuva não tá... Tem um monte de gente que tá sem água. Então, tipo, isso não relaciona com a falta de água em alguns países? Em alguns lugares, sim. Em países bem administrados, em que as empresas têm grandes reservatórios, fazem boa administração disso, regulam a quantidade de água que mandam para a população e a população é educada o suficiente para saber não poluir, para saber não exagerar no consumo, aí mesmo com falta de chuva, nunca falta água na torneira em casa. Entendeu? Tem algumas diferenças aí. Bom, mas vamos continuar, vamos falar então de todas essas situações, porque uns sim, porque outros não. Aí na aula passada eu falei muito rapidamente com vocês, só sobre a página 19, onde eu expliquei a quantidade de água que tem, como somos privilegiados pela proporção de água que nós temos aqui no Brasil, né? Quando eu citei o exemplo da situação de termos muita água, sim, mas essas águas estão no mar, estão no oceano, estão em geleiras, né? Estão congeladas. Então, o pouco de água que nos resta, que é chamada potável, ou seja, possível de consumo para o ser humano, elas estão em áreas afetadas pela ação antrópica, ou seja, o ser humano tem pouco e abusa, exagera, destrói o pouco que tem para usufruir, né? Então, como eu já falei para vocês também, vocês devem lembrar no 6º ano, quando a gente falou da Conferência de Estocolmo e da Rio 92, em que foi feito depois a Rio +20, né? Em que na Rio 92, a Conferência de Estocolmo foi a primeira grande reunião, a primeira grande conferência global para falar de meio ambiente. Em 92, o assunto principal, 20 anos depois, né, em 92, o assunto principal foi falar sobre a água, foi falar sobre a gestão da água, onde foi feita uma pesquisa e levantamento que para cada ser humano do planeta que existia naquele momento, estava acontecendo um consumo de 200 litros de água por dia. Houve um compromisso assinado entre os países de que reduziriam isso para uma média de 100 litros de água por dia por pessoa do planeta. Veio 2012, 20 anos depois, e foram fazer uma nova pesquisa para ver se a população tinha reduzido de 200 para 100. Bom, aconteceram 2 coisas graves. A primeira, a população global aumentou muito, muito além do que se imaginava, o número de pessoas, e no mundo estava acontecendo uma situação de, ao invés de diminuir de 200 para 100 litros de água por dia por pessoa, passou para 400 litros de água por dia por pessoa. Então, foi uma verdadeira catástrofe no sentido de analisar que as pessoas estão abusando extremamente do uso da água. Com outro detalhe, a desigualdade de uso. O cálculo que se fez é de praticamente 400 litros de água por dia por habitante da Terra. Mas a gente tem que lembrar que desses habitantes tem pessoas que vão gastar 1.000 litros por dia de água e tem pessoas que vão passar uma semana sem ter água.
Então, essa distribuição média de 400 litros de água por dia por pessoa do planeta é um cálculo de estatística média que se faz, mas a realidade é absolutamente desigual, tá? O consumo, de fato, é absolutamente desigual entre as pessoas. Aquela galera que entra no banho e daí vai lavar o cabelo, passa creme no cabelo, e como eu vou ter que aguardar 20 minutos, 10 minutos esse creme no meu cabelo para fazer uma boa hidratação, eu fico embaixo do chuveiro, brincando, fazendo sei lá o quê durante esse tempo. São essas as pessoas que não estão calculando que existem pessoas que só vão poder lavar o cabelo uma vez por semana se lavar, porque às vezes a água que tem, ela é só para consumo mesmo, não tem possibilidade de estar lavando. Se quiser lavar, precisa ir num rio onde a água é suja, passar uma água no cabelo só para dizer que ele não está completamente sujo para evitar doença. Entendem? Então, essa disparidade, essa diferença entre as proporções de uso da água é que as pessoas têm que calcular melhor, elas têm que avaliar melhor no dia a dia. E isso não é difícil, tá, gente? É tudo uma questão simples e básica de ética, certo? Ética e empatia. É pensar no outro, pensar no próximo, pensar nas necessidades do próximo, ok, gente? Tá? Mas isso que nós estamos falando em América e África, nem estou falando globalmente, nós estamos falando, vamos ficar focados só aqui. Bom, eu disse para vocês que ia deixar mais, na outra aula também eu mostrei as 3 imagens ali de baixo e falei para vocês que era para fazer essas anotações das coisas mais importantes e das dúvidas. Então, agora eu passo a palavra para aqueles que querem participar das aulas, ter aquela vantagem de participação nas notas, né? Para que possam falar mais sobre esse texto. Fiquem à vontade, estou aguardando. Avisei na aula passada que isso vai acontecer muito e que sim, isso vai estabelecer participação de nota em geografia. Então, prof. Eu preciso saber quem está falando, porque eu não estou com a lista aqui. Ah, tá, é o Micael. Tá, pode falar, Mica. Então, um dos principais objetivos dos cientistas em procurar outros planetas habitáveis com pessoas e tudo, pessoas não, né? Com outros seres. Uhum. É encontrar a forma que eles se adaptaram no quesito, caso eles tenham ficado sem água e caso eles não tenham ficado sem água, como eles fazem por tanto tempo ainda ter água. Um dos principais objetivos é descobrir como é que eles conseguem água, tanta água, como é que eles fazem para organizar a água e tudo mais, a distribuição, e ver se eles não têm água, como eles se adaptaram a não ter água. Tá, eu diria que o objetivo é ver se tem água. Seres vivendo lá e utilizando água, por enquanto, não temos comprovação nenhuma, tá? Para ver como eles usam tipo água. em Marte. Porque a gente nem sabe se eles existem para poder usar água, né? Então, o grande objetivo dos astrobiólogos é ver se achar lugares água. habitáveis. Oi? É achar lugares habitáveis. Habitáveis, exatamente. E que tenham água. E como que essa água se formular e de que maneira é possível que a Terra, de repente, readapte a uma situação de também ter mais água, né? Que mais, gente? Ô, prof, tem alguma estimativa de quanto tempo ainda vai durar água potável no mundo? Tipo, quantos anos? De quanto tempo vai durar o quê? A água no mundo? Água potável. Então, depende tudo e completamente do uso do ser humano, porque a água no mundo é a mesma desde sempre e vai continuar sendo. Ela se renova a cada ciclo hidrológico, mas a proporção, a quantidade é a mesma de água. Ninguém pode dizer diminuiu a água do mundo. Não, não diminuiu, é a mesma, tá? O problema é que essas águas, quando elas não estão congeladas, quando elas não estão em oceano, que elas estão em áreas subterrâneas ou em rio, nós temos poluído a área subterrânea e os rios, e os mares também, e as geleiras também. Então, toda a água, quando ela vai entrar no ciclo hidrológico, ela acaba entrando suja, e aí nós não podemos consumir ela, certo? Então, a água lá, claro que a água que evaporou do mar vai evaporar só água, o sal fica. Então, que bom, é uma molécula limpinha de H2O no céu, ótimo. E ela vai chover aqui, na minha casa, por exemplo. Ela vai chover como? Limpíssima também.
Só que onde ela vai chover? Na minha casa, que, por exemplo, está cheia de agrotóxico no solo, vai escoar para o rio, levando agrotóxico, que a Casan vai ter que limpar para vir parar na minha torneira depois. E esse processo de limpeza é o que torna a água tão cara. Quanto mais nós mantivermos a água limpa e sem poluição, maior a probabilidade de vir água limpa e de ter água para todo mundo, de não faltar água. Então, por isso que as expectativas, elas são cada vez mais alarmantes em relação à quantidade de água potável. Disse que o ser humano está caminhando para um fim de si mesmo, sabe? Nesse sentido. Mas é possível retomar tudo isso e, assim, o único jeito é a conscientização das pessoas, certo? Nós vamos para mais alguns dados. Hoje a água ela é utilizada em maior proporção onde? Vejamos, 70% na agricultura, 20% na indústria e 8% de consumo doméstico. Então em casa vou gastar à vontade, porque o meu consumo de fato no mundo ele só conta 8%. Então, só que se você tiver maus hábitos em casa, você vai ter maus hábitos no seu trabalho, seja a indústria ou a agricultura. E é assim que você acaba afetando em todos os âmbitos, em todos os locais, né? A gente chama do global ao local. Então, em todos os locais, até que a situação vire global. Entenderam? Então, a indústria, sem um controle, sem um cuidado, sem uma administração, fiscalização, vai esbanjar extremamente essa água de maneira completamente errada. Na agricultura também, se não houver um planejamento do sistema de irrigação, um controle das áreas, para ver se não está tudo furado, se está funcionando, enfim, também vai ter um desgaste muito grande. Precisa gastar muito com a agricultura de água? Precisa, né? Afinal, é ela que abastece todas aquelas plantas que vão virar nosso alimento depois. Mas é possível evitar o descontrole, o gasto excessivo, abusivo, né? É interessante olhar na página 20, eu gostaria que vocês fossem lá agora, que tem um mapa sobre a dependência de recursos hídricos externos, tanto da América quanto da África. O que significa dependência de recursos hídricos externos? Precisa de água que venha de outros lugares. O seu próprio país não tem o abastecimento necessário. Observem que quando eu falo de norte da África, quando eu falo de norte da América, ou América do Norte, né? Estados Unidos, Canadá, quando eu falo de alguns pouquíssimos países da América do Sul, em especial da costa oeste, falando Chile e outros, também um pouquinho da América Central, e alguns países da costa oeste também da África, esses países têm abastecimento próprio. Tá? A porcentagem olhem a legenda lá do lado, a porcentagem de fontes renováveis com origem externa é bem baixa, é de 10% a 0%. Conforme as cores forem mudando para tons mais quentes ali, indo para o amarelo, laranja, vermelho, a gente já tem um sinal de alerta em países que dependem quase que totalmente ou até totalmente de água vinda de outros países, água externa. Imagina, gente, o absurdo exportar água potável para poder consumir. Mas o país deles não tem nada de água? Tem, mas é uma água que não é mais potável. Vocês devem lembrar que no 6º ano, não vou passar de novo, mas no 6º ano eu passei um vídeo mostrando Benim, que era um lugar onde tinha muita água, as pessoas viviam na água, se locomoviam pela água, mas não podiam consumir. Elas tinham que esperar a água vir de fora, porque a água ali é altamente contaminada por poluição e principalmente Mas por isso é culpa da população de lá, né? Oi? Isso, boa parte, é culpa da população de lá. Exato, lógico. Uhum. E muito poluída por uso de agrotóxico também. Tá. Vamos ver a situação agora para a gente, senão a gente vai ter que... Posso fazer uma pergunta? Pode. Então, ali na página 19, fala que 60% da água potável é distribuída só entre 9 países. E 12% é aqui do Brasil. Como é que a gente, que tem 12%, que é uma grande quantia, poderia, por exemplo, distribuir, como diz ali que é mal distribuída, a gente poderia distribuir, por exemplo, para um país que não tenha água, por exemplo, na África? Como é que a gente levaria água para lá? A única forma é a água potável, a água mineral, desculpa, água engarrafada, né? Nem sempre mineral, mas água engarrafada. Só que aqui o caso seria... Teria que vender para conseguir dinheiro para recompor a garrafa.
Sim, sem dúvida. De graça que não seria, jamais. E aí entra outro problema. E quais são os países que têm condições de pagar por essa água? Se o governo pagar por essa água e distribuir para a sua população gratuitamente é uma coisa, mas geralmente não é isso que os governos fazem, né? Eles até pagam uma parte do transporte, por exemplo, mas a água vai ter o custo para a população, tá? São vários aspectos econômicos, enfim, de vários setores para serem analisados. Por isso, gente, qual é a dificuldade? Em entender isso e simplesmente não deixar água escorrendo na torneira, não sujar água, não deixar resto de lixo e coisa na rua, na praia. Só um momentinho, gente. Certo? Quais são as dificuldades ou os grandes problemas com isso? E existem alguns problemas que também são naturais, tá, gente? Que é do próprio planeta, que são problema para nós, não necessariamente para o planeta. Por exemplo, a gente está fazendo aumentar as temperaturas no mundo hoje. Com esse aumento das temperaturas, a água ela vai tomando outros caminhos. Aquela água que estava congelada, ela vai evaporar, vai chover excessivamente em outras regiões. Então, a gente provoca situações da própria natureza, tá? Não só nossa de despoluição. A gente muda ciclos da própria natureza, transforma, né? Faz coisas assim. Agora, olha uma situação... Isso não seria bom e ruim? Oi? Isso não seria bom e ruim? Não, de bom não tem nada, só ruim. Quando a gente afeta os sistemas não, da mas natureza, tipo assim, isso não é bom. Se mais água, vamos supor que a água evaporasse e fosse para a África. Fosse o quê? E chovesse e fosse para a África, por exemplo. E chovesse lá. Não ia, tipo, de alguma forma ter mais água? Sim, mas daí você tem que colocar todos os fatores climáticos no meio. Você tem que lembrar que o relevo não facilita isso, que a região geográfica do planeta territorial da África não facilita isso. Então, pensar que essa água evaporaria e iria direto para a África só se nós tivéssemos controle disso. Mas como não somos nós, não é para lá que vai. Vai chover mais onde sempre choveu e vai continuar igual onde nunca chove. Entende? Então, a gente afeta algumas coisas, mas a gente ainda não tem um controle lá de tudo, de todas as situações. E ainda que a gente afeta sem saber como está afetando. Se nós tivéssemos um controle para saber, né? Ó, na página 21, tem 4 imagens. Quero que vocês observem lá. Essas imagens são do Lago Tchad, certo? E ela fica no deserto do Saara, é uma área do Saara, ali da região do Saara, né? E está mostrando o seguinte: 4 momentos do Lago Tchad. 63, 9 anos depois, em 72, 12 anos depois, em 84 e 22 anos depois, em 2016, certo? Observem as imagens, vocês, enquanto vocês olham, ó, essa aqui que eu tô falando, tá, gente? Ó, essa imagem aqui da apostila. Enquanto vocês observam a imagem, eu gostaria que vocês fossem analisando na imagem, olhando para a imagem, os dados que eu vou passar. Olha só, o que aconteceu ali? Houve uma gestão inadequada dos recursos hídricos. Devido ao fato de ter muita água e uma água potável dentro desse lago, aquela perspectiva do ser humano de isso nunca vai acabar, ou de ali tem água o suficiente, tem água demais, dá até para abusar, sabe essas lógicas sem lógica, mas que há algum tempo atrás tinham lógica? Então, nesse sentido, o que aconteceu? Ao longo dos anos, houve uma gestão, uma administração inadequada, errada, e a água do Lago Tchad foi utilizada para irrigação de áreas agrícolas e também como fonte para funcionamento de hidrelétricas, certo? Então, imagina, gente, é um lago não tem água corrente e água se formando o tempo todo, né? E aí, por conta disso, começa o abuso, o uso excessivo, vai faltar água. Era uma lógica, mas para eles não, por conta da grande quantidade de água. Então, rios, quem alimenta um lago, tá? O lago é uma área diferente de rio, ele não tem correnteza e tal. Quem alimenta um lago são rios. Como? De maneira subterrânea, por área subterrânea. Alguns rios abastecem lago por cima, pela superfície, mas a maioria abastece por baixo. Se você tem um rio que está poluído
ou que a água desse rio está sendo usada, esse rio não vai mais abastecer o lago. Aí você abusa do rio, abusa do lago, vai ficar sem água, certo? Aí outra situação, essa água estava sendo muito canalizada de diversas formas, canalizada para áreas de fazenda, então áreas de agricultura, para poder irrigar. Essa água canalizada ali falta no lago. Faltando no lago, não vai ter evaporação. Faltando evaporação, o rio não vai ser nutrido de novo e vai faltar água no rio. É um ciclo, entendem? Tudo na natureza é cíclico. Se a gente rompe uma parte do ciclo, a gente destrói todo o resto. Eu adoro usar como exemplo dos ciclos da situação cíclica da natureza a teia de aranha. A teia de aranha está ali. Ela, inclusive, ela também é cíclica. A gente vê que um fio está conectado ao outro. Se você rompe um daqueles fios lá do meio, assim, vai começar a romper toda a teia da aranha. É exatamente o que acontece na natureza em todos os sentidos. Em todos os lugares ela tem ciclos. Agora eu vou focar um pouquinho mais assim para vocês falarem mais de acordo com o que a gente precisa para a continuidade da aula. Quem tem anotado e for participando, tá? Eu quero saber agora, na parte que eles falaram no texto ali sobre a América, onde a gente tem, se a gente tem mais ou menos escassez, problemas e conflitos do que a África. A gente tem menos. Oi? A gente tem menos. A América tem menos conflitos, menos falta, né? Ou escassez de água. No quesito hídrico, sim. Sim, nós temos, não, assim, ó, nós temos muito mais recursos hídricos na América do que na África, muito mais. Porém, e daí por conta disso também, nós temos bem menos problemas, bem menos falta, bem menos conflito por causa de água. Na África, conflitos, quando eu digo que são conflitos civis, brigas mesmo por causa da água, isso é muito comum, tá, gente? Acontece bastante mesmo, tá? Isso é bastante... faz parte do cotidiano deles, esses conflitos, problemas de preço, água distribuída suja, mas com valor altíssimo. Na África se sofre muito com isso. Aqui na América, menos. Vamos lembrar que a gente tem aquíferos muito importantes. Vou falar só do Brasil. Aquífero Guarani, aquífero Grande Amazônia. Os dois maiores do mundo. E que não abastecem só o Brasil, mas abastecem outros lugares da América do Sul também. Hoje você sabe que o aquífero Guarani... O Grande Amazônia, apesar dele ser um aquífero totalmente brasileiro, ele também está abastecendo países no entorno ali, está sendo usada a água dele para abastecer países próximos da América do Sul, né? A gente está compartilhando, então, dessa água, mas isso não tem muitas condições de acontecer quando a gente tem lugares distantes, né? Como a África, por exemplo. A África, os rios que eles compartilham de água são aqueles que eles compartilham, as águas que eles compartilham são aquelas entre si, entre países do próprio continente. Trazer de outros continentes fica muito difícil, como a gente estava falando no começo antes. É possível? Mas não é a melhor forma, porque não vai ser uma água suficiente para banho, limpeza, esse tipo de coisa, é mais uma água para consumo só, né? Problemas que são iguais. Então, a proporção de escassez, conflito entre África e América são diferentes. Presta atenção na informação. A proporção e as consequências, elas não são iguais, certo? São diferentes. O que tem de diferentes, os problemas... O que tem de iguais, os problemas que são muito semelhantes entre a América e a África, é o acesso à água potável, por conta da desigualdade social e da pobreza. Essa é uma característica muito semelhante entre a América e a África. Tem uma coruja ali no chão, pega. Aurora, vai pra lá. Entre a pobreza e a desigualdade, por conta, da pobreza Aurora, e da desigualdade. Eu vou chamar a mãe, ela tá em aula. Vamos lá. Chamar a mãe. Página 22. Todo mundo lá, por gentileza. Na página 22 tem um texto que diz assim: a crescente atuação de empresas privadas na gestão de água e esgoto. Quero que vocês deem uma lida bem rapidinho ali para mim.
Meu Deus, tem gente entrando ainda. Tá, vamos lá. Ué, saiu 2 pessoas. Saíram quem? Tava com 26, agora tá com 24. Acho que não. Tá, lê aí, gente. Lê aí pra gente comentar rapidão. Vamos fazer assim, ó. Se vocês não conseguiram terminar de ler, depois vocês continuam, tá? Mas daí vamos fazendo sempre essas leituras. Agora vamos acompanhar aqui. Esse texto ali, vocês viram que é tipo um link, né? Eles fizeram uma cópia, assim, um print da página. Essa notícia ali está falando do seguinte, como que as empresas privadas, ou seja, a serem pagas, que não são estatais, como que elas têm crescido na sua atuação no cuidado da água e do esgoto. Olha só, os estados, que eu digo, quando eu estou falando do estado, é melhor eu falar, então, assim, os estados que eu digo é o país, tá? Vocês lembram que a gente já estudou essa diferença, né? Então, os estados hoje, os países hoje, eles administram e são responsáveis pela gestão da infraestrutura e da distribuição de água para a população. Tudo bem. Só que o Estado não dá conta, em países mais pobres, principalmente, o Estado não dá conta de gerir ou de organizar tudo isso quando, infelizmente, a própria população não colabora. Eu já falei diversas vezes e gosto sempre de destacar e de falar de países como a Islândia, em que a água não é cobrada, não tem preço da água lá. Aqui a gente paga todos os meses a Casan, que é a nossa distribuidora de água, certo? Lá, as distribuidoras de água são pagas pelo Estado e a população não precisa pagar nada. Então o nosso país que é ruim. Não, é que, na verdade, o custo lá dessas distribuidoras é muito baixo, é muito pequeno. O Estado dá conta de pagar. E aqui torna-se muito caro. Por que que para nós aqui é caro? Porque aqui nós temos a situação de água muito poluída, muito gasto para limpeza, tá? Então, na Islândia, como o nível de poluição é praticamente zero, a porcentagem chega a 1%, talvez 2%, mas nunca mais do que isso. Então, a água está sempre limpa e as pessoas podem receber ela gratuitamente em casa. A água na Islândia é de graça. Paga-se $3 por ano, ou melhor, por mês, na Islândia, para você receber água em casa, se você quiser que a água já venha quente. Agora, se você... Lembre-se, a Islândia é um país gelado, né? Agora, se você não se importa, se você tem um sistema de aquecimento em casa e que a água pode vir fria, ela vem gratuita, gente. E por que que lá pode e aqui não pode? Lá tem menos água do que aqui disponível. Por que que aqui, com tanta água que a gente tem, não pode acontecer isso? Porque a nossa água é poluída, a nossa água é suja. Então, eles acabam tendo que fazer esse tipo de situação, tá? Bom, enfim, depois na página 23 ainda, tem um quadro aqui embaixo, ó, do Organize as Ideias. Eu gostaria que vocês fizessem esse quadro e eu vou abrir agora só um pouquinho mais para ver quem mais tem coisas para comentar sobre esse assunto. Mais alguém quer comentar alguma coisa, gente? Não? Eu não, prof. Eu já tirei minhas dúvidas. E aí, então, isso que eu quero saber. Esse é o principal para mim. Quero saber se vocês já tiraram as dúvidas de vocês, se tá tudo bem. Sim? Tá, então é assim. Eu tirei as dúvidas desde que eu cheguei. Não, eu tenho uma pergunta. Pois não. Assim, ó. Não, deixa quieto. Não, é bem diferente. Deixa quieto. Tá, então olha só. Eu vou passar um vídeo bem impactante, assim, falando da água, só que da água no sentido mundo. Mas eu quero que vocês foquem trazendo todas as informações pensando em África e América, tá? Aí vocês assistam esse vídeo lá, façam essa tabela aqui da página 23, mas só a tabela da página 23, a página 24 não é para fazer ainda não, tá bom? Faça a tabela da página 23 para a próxima aula, que daí a gente corrige e comenta ela na aula. Agora eu passo o vídeo, passo tarefa, tá acabando o meu tempo, eu não quero que o Zoom me corte hoje eu quero cortar ele. Então, só deixando dito que agora a gente segue pelo WhatsApp, já que vocês não têm mais nenhuma dúvida, tá bom? Beijo para todo mundo. Até semana que vem, né? Já que sexta não tem aula. Que pena. Puxa vida.
Mas tudo bem, fazer o Tchau, quê, prof. né? Tchau, prof. Tchau, tchau. Falou. Até quarta. Tchau. Até. Tchau.